Estar hoje, Tânia Baialardi, neste dia, neste ano, se reporta a uma história de vida, né? Eu nasci, aliás, eu cheguei ao planeta Terra através do Silvio e da Delcy, dois gaúchos, bons gaúchos do Alegrete, que foram empreender em outros lugares, como todos os gaúchos, né? Os maiores desbravadores do planeta Terra. Em qualquer lugar do planeta existe um gaúcho. Eu sempre falo isso. E diante da vida eles casaram, se conheceram, né? Casaram e foram morar em Curitiba, onde nasceu a Jussara, minha irmã mais velha. Ela sempre brinca que eu falo que ela é a mais velha. Eu, a segunda. Depois vieram mais duas, a Silvia e a Silvana. E um outro que esteve entre nós durante pouquíssimo tempo, ainda dentro do ventre da mãe. Silvia e Delcy, um casal exemplar, amoroso. E eu nasci já sendo aquela que não era tão esperada. Por quê? Em primeiro lugar, uma gravidez meio de susto, como disse minha mãe. Esperava um menino, porque a barriga dela ficou diferente, porque eu chutava que nem uma louca. E realmente nasci a Tânia. Tânia Mara. Meu pai dizia que era nome de rainha. E realmente, um nome russo, né? O nome tem muito a ver com a nossa personalidade. Fui uma criança extremamente arteira, levada fora dos padrões da época. Cresci em meio a questionamentos, briguenta, curiosa. O movimento se fez quando realmente nós começamos a fazer parte de um grande núcleo que se chamava amigos, escola, e os conflitos começaram, como em todas as famílias, onde há realmente pessoas externas se colocando dentro. Minha mãe sempre foi muito doente, muito doente. Eu me lembro que eu tinha 6 anos, meu pai viajava muito, ele era representante comercial. E naquela época as estradas não eram nem asfaltadas, não tinha essa comunicação que a gente tem hoje. A gente ficava uma semana, às vezes, sem saber dele. E a minha mãe tinha bronquite asmática, então chegava aqueles galões de oxigênio em casa, da White Martins. E eu tinha 6 anos e nossa casa era muito grande, era um apartamento, mas muito antigo, muito grande. E eu tinha que correr do quarto até a cozinha, em cima de um banquinho, para fazer o arroz, que a mãe estava sempre ruim na cama. Mas eu sempre questionava, sempre. Usava batom, salto alto, andava pela casa com salto alto, batendo tec, tec, tec. E ela brigando comigo. O que era de praxe, né? Sempre tem um filho que é mais questionador e eu fui. Bom, passando os tempos, muitas provações e privações. Comecei a namorar muito cedo, porque sempre fui adiantada. Sempre dizia que eu tinha 13 anos, mas eu tinha cabeça de 20 e poucos. E as minhas amigas sempre tinham 18 e 19 anos. Nunca tinha amizades tão com os mais jovens. Isso causava, às vezes, um desacordo na nossa energia. Aí comecei a namorar um companheiro de vida muito bonito. Ficamos 33 anos juntos, 39 de namoro, noivado e casamento. 2 lindas meninas nos escolheram para chegar à Terra. Mas aí eu queria dar presentes, porque eu sempre amei dar presentes. Sou uma boa número 3, que adora presentear. Então eu comecei a trabalhar. Então eu fui ser auxiliar de maternal, dos 12 para os 13 anos. E aí a minha tia Yolanda, maravilhosa, uma pessoa muito companheira, ela me deu o meu primeiro emprego. Eu entrei na escola técnica para fazer o curso técnico de edificações. Aí fui trabalhar na tipografia da escola. Trabalhei 3 anos lá. Nesse meio tempo, meu pai aparece um câncer. Naquela época a gente nem dizia um nome. Era uma doença fatal. Era a morte que batia na porta. Eu tinha 15 anos, ele 42. Em 8 meses, ele transcendeu. Foi um processo muito dolorido, que um dia num livro eu vou contar, porque as pessoas têm que entender que para chegar aqui, a Tânia Baialardi, nessa casa, nesse lugar que eu estou agora, eu passei tantas perdas, tantas dores, tantos sofrimentos, que hoje me tornaram essa pessoa leve, livre, de cabeça erguida, falando a verdade, só a verdade, e com uma vontade de viver nesse planeta, aos 65 anos aonde eu cheguei. 50 anos se passaram, da dor mais dolorida que eu tive, aprender a deixar ir alguém que a gente ama. Minha relação com a minha mãe nunca tinha sido fácil. Meu pai cometeu algumas coisas também que me fizeram entender depois o porquê eu tinha tantos traumas e rejeições. Mas no decorrer da vida, a vida foi me mostrando o quanto era uma escola esse planeta Terra. E diante disso, eu posso te afirmar que hoje eu sou grata a cada perda
E foram muitas. A cada dor, intensas, mas principalmente a cada amor, que numa dor eu encontrei em alguém. Alguém que eu nunca esperava vinha e me dava um colo, uma mão estendida, um olhar mais profundo que aquele espanto. Mas como eu era muito perceptiva, eu não ficava mais pensando naquele que eu esperava que me desse. Eu já aceitava esse que estava me dando. Então, por ser tão flexível, eu aprendi realmente a aceitar o que eu tinha e não aquilo que eu esperava. E no decorrer da vida, casei, me formei na escola técnica, casei numa segunda-feira, 700 pessoas no casamento, fiz a festa sozinha, porque minha mãe ainda estava no luto, e eu simplesmente tive que fazer tudo sozinha. E aí, foi muito boa, como tudo que eu fazia, porque eu vivia o momento e a presença, sem saber disso, que hoje falo com tanta propriedade. No decorrer do caminho, gestei, quase morri, o médico mandou escolher entre eu e ela. Jorge passou um processo bem complicado, mas graças a Deus, as duas lindas, fortes, maravilhosas. 8 anos depois de ter perdido tudo materialmente 2 vezes no meio do caminho, eu me tornei essa pessoa que eu sou porque eu tive 9 profissões. 9 profissões. Eu só não fazia a tipografia completa, mas dentro de uma gráfica eu sabia fazer de tudo com 16 anos. Com 12 anos eu administrava uma sala com crianças. Com 18 eu trabalhava e gestava uma escola, um jardim de infância. Porque aonde eu ia eu era sempre metida, né? As pessoas até me acham metida, mas eu não sou. Eu sou invasiva, eu entro, mas se deixar dizerem para mim pare, eu volto. E eu realmente coordenava, fazia, acontecia. Trabalhei como projetista hidráulica, elétrica, fui mestre de obras, coordenei 40 e poucos pedreiros, carpinteiros. Que linda época, me lembrei agora, que eu chegava de capacete, bota 7 léguas, marchando, achando que eu era a dona do mundo. No fim eu dava só risada e brincava. Meu professor Jean dizia, meu Deus do céu, onde que você vai parar? Azambuja! Naquela época meu nome de guerra era Azambuja. Azambuja, menos! E eu dizia, o menos quer mais, porque senão não fazemos nada. Então eu me lembro de frases que eu falava sem nexo, mas com toda a conexão já. Nossa, que coisa, né? A gente já nasce pronto, mas não tem consciência. E hoje, lembrando desses momentos, tomando essa consciência, eu digo, nossa, que legal! Eu já podia aquilo, mas eu não tinha combustível, que se chama maturidade. Que combustível é esse na vida que se chama experiência? Que combustível é esse que se chama fé? Então isso eu fui adquirindo no decorrer do caminho.